Olá! Hoje estamos chegando no último domingo e o último tema a ser trabalhado na série de mensagens Vencendo Gigantes. Eu entendo que poderíamos falar de vários outros temas, mas me detive em 5. Falei sobre a pressa, a preocupação, falei sobre a ira e nesse momento eu quero focar sobre a baixa autoestima. E enquanto nós estivermos falando sobre esses valores, queremos entender também que nisso tudo Deus está nos preparando para uma vida abundante. Domingo passado falamos sobre o pessimismo, que foi o 4º tema trabalhado. E nesse momento quero desafiar o seu coração a olhar para si mesmo e a se valorizar, porque Deus nos valoriza. E por que não nos valorizarmos? Olha o que diz a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 4, versículos de 10 a 14, a parte A do versículo 14. Diz assim: Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora que falastes a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés. Olha, isso é de um peso tremendo. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Deus agregou à nossa vida, ao nos criar à sua imagem e semelhança, valores que lhe são próprios, questões que são próprias dele. Por exemplo, a capacidade de amar, a criatividade. São questões de Deus em nós. Somos a coroa da criação de Deus. Somos a obra-prima da criação. Somos a maior inspiração de Deus no ato criativo. Não somos qualquer coisa. Não ocupamos a categoria de um vegetal ou de um mineral. Somos a imagem e semelhança de Deus. Somos seres racionais. Temos a capacidade de amar, de nos emocionarmos. Temos a capacidade de criar, de inventar. Somos especiais para Deus. Mas normalmente o que se complica não é o olhar de Deus em nossa direção, é o nosso olhar na nossa própria direção. É quando olhamos para nós mesmos e não nos enxergamos como pessoas valiosas, preciosas. É quando olhamos para nós mesmos e não enxergamos nossos valores, habilidades, dons. É quando nós não conseguimos nos amar o suficiente. É quando nós não conseguimos nos perceber. E essa estima própria, essa autoestima, ela acaba sendo uma autoestima no nível muito baixo. Na verdade, essa falta de amor próprio, essa falta de autoapreciação, de autovalorização, é um pecado, porque afrontamos não a nós mesmos, mas àquele que nos criou, que é Deus, que agregou à nossa vida enquanto nos criou o valor dele próprio. Somos imagem e semelhança do Senhor. A baixa autoestima é um problema gravíssimo e é um problema que ataca muitas pessoas. Quantas pessoas frustradas no percurso profissional porque não acreditaram em si mesmas, não acreditaram que eram capazes de fazer. Quantas pessoas abortaram cursos superiores, cursos profissionalizantes. Quantas pessoas abortaram relacionamentos que tendiam ao casamento, à família, e no ápice do relacionamento, perto do casamento ou do noivado, isso foi abortado porque não acreditavam que eram capazes de fazer alguém feliz, de amar e de ser amado. Quantas pessoas estão perdendo a oportunidade de viver porque não se amam e não acreditam em si mesmas. A Bíblia diz que Moisés, ao ser chamado para ser libertador de Israel, ele argumenta com Deus: Senhor, eu nunca tive facilidade de falar, nem antes nem agora. Eu não sei falar, eu não consigo falar bem. Moisés era gago. Moisés tinha uma limitação realmente na fala. Mas Deus não olhava para a fala de Moisés, mas para algo além da sua limitação. Olhava para Moisés como um todo e encontrava nele valor. Ele então é desafiado por Deus. Deus disse: olha Moisés, quem fez a boca do homem?
Quem é que fez o homem surdo ou mudo? Quem é que concede vista ou torna cego? Não fui eu. Em outras palavras, não fui eu quem te criou e você é do jeito que é, por minha vontade? Então, não duvide, eu vejo valor em você. Deus falando para Moisés. Mas Moisés retruca, disse, Senhor, peço então que me envies alguém, uma outra pessoa. E a palavra diz que Deus fica irado com Moisés. Deus fica irado conosco quando nós não somos capazes de acreditar na palavra dele, que diz que nós somos preciosos, que nós temos valor. Aliás, no grande mandamento, o Senhor diz que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não dá para amar ninguém se não somos capazes de amar a nós mesmos. Como é que você se enxerga? Isso define a sua vida. Como é que você se percebe? Isso define a sua vida. Eu não tenho valor. Eu sou burro. Eu não dou certo na vida. Eu não consigo. Olha, por favor, se você não é capaz de se amar, não é possível então amar ninguém e nem se permitir ser amado. A sua vida está travada. Você precisa começar a se amar e a olhar para você e se estimar, ou seja, querer bem a si mesmo e se valorizar e acreditar em você, não por você mesmo, mas pelo Deus que te criou, que te amou e que habita em você. À medida em que nós compreendemos a grandeza de ser habitação de Deus, como diz a palavra, que aqueles que creem em Jesus Cristo se transformam em habitação de Deus. Se Deus escolheu você para habitar, então eu imagino que você tem muito valor. Você não é descartável, você não é alguém que deve ser jogado de lado. Você tem valor para Deus e Deus enxerga esse valor. Mas as pessoas não dizem isto, pastor. Quando eu ouço comentários, são comentários que me depreciam, que me desvaloriza, que me humilha. Mas escute o que eu vou te falar. Não são as opiniões dos outros que devem valer, mas a sua própria opinião e a opinião de Deus, principalmente a seu respeito. E quer saber qual a opinião de Deus a seu respeito? Deus acredita em você. É o que diz a palavra o tempo todo. Deus acredita no ser humano. Ele tanto acredita que quando o ser humano caiu, ele já pensou no plano B, mandou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, porque ele sabia que era possível recuperar o ser humano pelo perdão e pela graça do seu Filho Jesus Cristo. Você precisa vencer essa baixa autoestima. Para de olhar no espelho e ficar se autodepreciando, tadinho de mim, pobrezinho de mim. Para com isso. Não é esse o caminho que você deve percorrer. Olhe para você mesmo, se olhe no espelho e diga, eu tenho valor, Deus acredita em mim, eu preciso aprender a me amar e eu vou acreditar que é possível. Quando nos amamos, quando acreditamos em nós, fica fácil também das pessoas começarem a acreditar em nós. Sabe por que as pessoas não acreditam em você? Porque nem você acredita em si mesmo. Mas Deus quer mudar essa história. Deus quer que você vença esse gigante da baixa autoestima. Se ame, acredite. Assim como Moisés, ao argumentar com Deus, que ele não era capaz e Deus contra-argumenta dizendo você pode, porque eu vou te tornar capaz. E Deus fica irado quando Moisés retruca. Deus também quer sinalizar para você e para mim que ele fica irado quando nós não somos capazes de acreditar em nós mesmos. Mas eu ouvi tanta coisa pesada no passado, meu pai dizia que eu não ia virar nada, que eu não seria ninguém, minha mãe disse que eu seria isso e aquilo outro, ou minha esposa, ou meu marido. Rejeite cada palavra que te depreciou e acolha aquilo que é a opinião de Deus a seu respeito. E a opinião de Deus é, você tem valor. Você tem valor especial, nobre para Deus. Você é a coroa da criação de Deus. Se ame, acredite em você e deixa Deus fazer a obra. Eu quero que você vença esse gigante, porque quando você vencer esse gigante, Deus vai abrir outras possibilidades para você avançar na sua vida, prosperar na sua vida e ser feliz, inclusive no amor, como você tem argumentado que nunca deu certo em um relacionamento. Comece a acreditar em você e pela obra de Deus em você, você vai poder avançar e começar a olhar para si mesmo e dizer, obrigado, meu Deus, porque tu me criastes. Obrigado porque o Senhor encontrou valor em mim e por causa desse valor que eu encontro no Senhor, a meu respeito, eu também aprendi a me amar, a me respeitar, aprendi a me valorizar. Deus te abençoe, que Deus te ajude. Eu espero que ao longo dessas semanas, desses domingos, Deus tenha falado ao seu coração e tenha te ajudado a vencer os gigantes que atrapalham a sua caminhada e a caminhada que Deus tem para você, que é uma caminhada de vitória.
Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade de estarmos juntos. Vamos, nesse momento, terminar essa série de mensagens e nos preparando para outros momentos e oportunidades que teremos a seguir. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.